As eleições americanas que elegeram Donald Trump como futuro presidente dos Estados Unidos deram conta de como o assunto imigração está em alta, está sendo pauta em vários países pelo mundo. No primeiro discurso, enquanto eleito, Trump afirmou que uma das primeiras medidas a serem tomadas nos Estados Unidos será a deportação em massa de imigrantes ilegais. Isso afeta a vida de muitos imigrantes, inclusive brasileiros que estão nos Estados Unidos, e também acende um alerta para aquele imigrante que ainda está no Brasil pensa em viver o seu sonho, em morar fora do Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em Portugal, sobre como fazer para fugir dessa instabilidade. De quando mudar o governo, quando mudar o governante ou a política migratória daquele país, você não sofrer com isso. E muita gente se pergunta o seguinte: como isso impacta na política de imigração no continente europeu? Como isso impacta na política de imigração para Portugal? Será que Portugal ainda será uma porta de entrada? Será que Portugal vai seguir a mesma linha dos Estados Unidos e vai deportar os imigrantes que estão ilegais? Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre isso, principalmente se você ficou receoso em fazer um processo imigratório. Me acompanha que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a questão imigratória no mundo e principalmente os reflexos disso aqui para Portugal. Me acompanha depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e hoje eu quero destrinchar com vocês o cenário mundial de imigração e como isso pode impactar em Portugal. Qual que é a realidade de Portugal para você, imigrante, que ainda está no Brasil e pensa em fazer o teu processo migratório, mas fica com medo. Quando muda um governante, quando muda ali uma política de imigração, como isso pode me impactar? Como eu posso sofrer? Ou então, melhor, Henrique, como eu posso resguardar os meus direitos? Então vamos analisar ponto por ponto. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, gente. A vitória do presidente Donald Trump dá uma fortalecida muito considerável na política de direita mundial. E aqui sem tomar lado, sem avaliar se isso é bom ou se é ruim, a gente precisa analisar os fatos. Existe uma avançada da política de direita no mundo como um todo, na Europa, no Parlamento Europeu, também agora nos Estados Unidos, inclusive temos a Argentina também com um presidente de direita. Então você percebe que existe ali mundialmente um avanço da direita em público, em interesse de votos, e isso acaba impactando, claro, na política imigratória. Isso impacta inclusive em Portugal. Você percebe que o primeiro-ministro português no anterior era mais do PS, era mais voltado à esquerda. Então existia ali uma política mais flexível. Você trouxe a mudança com o Luís Montenegro, que é mais à direita, do PSD, e você percebe que houveram mudanças, não percebe? Então, você vai analisar que isso vai acontecer em vários lugares pelo mundo. A imigração tem sido um dilema muito grande, muito importante para as principais nações, para os principais países. Por quê? Você precisa atrair bons imigrantes, mas você também precisa oferecer para os imigrantes e para os cidadãos que já estão no país uma boa qualidade de vida. Então acaba que há um dilema muito importante, muito grande, para que você faça isso de uma forma controlada. Mas até que você possa achar esse meio termo, você vai passar por extremos, por radicais. Então políticas como essa de deportação de milhares de imigrantes e políticas de abertura de fronteiras, abertura de portas para regularização já em solo português, por exemplo. Então existe sim sempre essa mudança, essa diferente interpretação de acordo com quem está no poder. Mas será que existe um caminho para você, imigrante, se resguardar dos teus direitos ainda no teu país de origem, sem que você fique preocupado sobre quem vai ser o novo governante, se isso vai poder impactar ou não o teu processo? É isso que a gente quer falar nesse vídeo. Mas afinal, o que faz um país precisar de imigrantes? Será que os cidadãos que já estão no país, que nasceram, não é o suficiente? Eu preciso trazer imigrantes? Como que funciona isso, Henrique? Vamos lá. Quando você pensa num cenário Europa, você precisa entender que existe uma expectativa de vida alta pela qualidade de vida e existe também um envelhecimento nacional que, em contrapartida, enfrenta uma taxa de natalidade muito baixa. Henrique, traduz isso. As pessoas estão envelhecendo e crianças estão nascendo menos do que deveria. E dessa maneira, quando você vai analisar em longo prazo, você vai ter mais pessoas que estarão usufruindo, por exemplo, de uma aposentadoria, que estarão ali numa etapa da vida que não estarão mais contribuindo e trabalhando, do que pessoas que estejam contribuindo e trabalhando, prestando serviço para aquele país.
Então, quando você pensa na balança da previdência social, se você tem muitas pessoas recebendo aposentadoria e poucas pessoas contribuindo, esse país, essa previdência social, ela vai entrar em colapso. Isso já está acontecendo em alguns países. Outro ponto é em relação à economia. Se você vai ter pessoas que estarão fazendo ali, servindo de mão de obra, que estarão atuando nos serviços do setor primário, secundário e terciário, você vai ter um país forte economicamente, com bom comércio, com bom poder de compra, com boa produção. Mas, se você tem cidadãos que não estão atuando nesses setores primários, secundários, você não vai conseguir ter base econômica para crescer aquele país. Isso acontece, por exemplo, na Europa. Então, muitas das vezes o imigrante chega para fazer o serviço que o cidadão não quer fazer, não se dispõe a fazer. Ou então busca outras condições de vida, outras melhores qualidades de vida que o imigrante no seu país de origem, muitas vezes vindo de um país emergente, não tem. E a Europa oferece isso, entende? Saiu um estudo, inclusive, aqui em Portugal, a Universidade do Porto, a Faculdade de Economia, publicou um estudo que Portugal precisa de mais de 100 mil imigrantes anualmente para que o país possa gerar riqueza, para que o país possa fechar a balança de forma positiva. Ou seja, a imigração é inegociável. O país precisa disso. O grande dilema, o grande obstáculo é saber como fazer isso da maneira correta. E isso tudo analisando o cenário europeu. Agora, quando você pensa em Estados Unidos, a nação mais poderosa, mais forte economicamente do mundo, eles já têm muitos imigrantes, têm uma população assim nova, uma população trabalhando, contribuindo, uma população considerável com poder de compra e de contribuir com o país, já tem muitos imigrantes regularizados também, então eles têm a possibilidade de se dar ao luxo de deportar milhares de imigrantes, porque já é uma economia muito forte, já é um país muito consolidado financeiramente falando. Mas não é a realidade europeia hoje. Você percebe, por exemplo, na Espanha, o primeiro-ministro informando que o país vai precisar de cerca de 1,5 milhões de trabalhadores na área da construção civil. Você pega Portugal, com o estudo que eu citei anteriormente, necessitando de mais de 100 mil imigrantes anuais para poder fechar no balanço de forma positiva. Você percebe em Portugal também quantos imigrantes conseguem contribuir com a segurança social, dando ali lucros milionários, bilionários de euros para o país em relação à contribuição. E se você colocar na balança do que contribui e do que usufrui, fica um lucro absurdo para o país, entende? Então, Portugal e os países da Europa não podem se dar esse luxo, a maioria dos países, de não receber os imigrantes. Então, isso acaba sendo algo inevitável e inegociável. O grande desafio, o grande dilema, como eu falei, é você achar o meio termo para que você possa atrair bons imigrantes que não vão te comprometer na segurança pública, no usufruto dos serviços sociais. E quando você tem um país que com as portas escancaradas, consequentemente você vai ter problemas sociais graves em relação à habitação, em relação à segurança pública, em relação ao próprio mercado de trabalho, que fica muito informal, então muitos direitos são negligenciados, enfim. Então você percebe que a imigração ela está estabelecida e cada vez mais será frequente, pela necessidade que os países têm, os países europeus, como é o caso de Portugal, de ter pessoas contribuindo e trabalhando em idade para isso, levando em consideração o envelhecimento populacional e a baixa taxa de natalidade do país. Olha, se você já está gostando desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, manda esse conteúdo para alguém especial que você sabe que precisa receber essas informações e também já ativa o sininho, porque toda vez que a gente postar vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo de tudo. Conta aqui para mim nos comentários o que você tem achado desse avanço da política imigratória de direita e também sobre a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Eu quero saber a tua opinião. Você acha que isso vai ser bom ou ruim para o teu projeto Portugal, para o teu projeto de morar fora do país? Me conta aqui nos comentários. Mas Henrique, essa mudança que aconteceu nos Estados Unidos, esse avanço de políticas de governos de direita em relação ao controle de imigração, Portugal ainda será uma porta de entrada acessível para os imigrantes brasileiros? Olha, eu sempre preciso destacar o seguinte: se você comparar Portugal com países como Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Portugal sempre teve e sempre terá uma política imigratória mais flexível em relação aos brasileiros, inclusive pela relação de colônia, a relação que existe já há muito tempo. Então, Portugal tem uma política imigratória que ainda hoje
consegue te oferecer várias possibilidades de você chegar legalmente no país. Ah, mas Henrique, hoje está mais difícil. Sim, e como eu te falei, vai ter momentos que vai estar mais fácil o processo migratório e terão momentos em que isso será mais difícil. Por isso a importância de você ter um planejamento. E por que está mais difícil? Nesse ano de 2024, houve a troca de primeiro-ministro. Antigamente, o Partido Socialista estava no poder aqui em Portugal e, com as eleições, o primeiro-ministro, hoje Luís Montenegro, é mais de direita. E desde o seu primeiro discurso, o que foi dito em relação à imigração era o seguinte: Portugal precisa sim dos imigrantes, mas o país não estará mais com as portas escancaradas. Então, isso se demonstrou em diversas atitudes tomadas pelo país. Então, houve o fim da manifestação de interesse, que era um instrumento muito importante, muito simples para o imigrante brasileiro que chegava como turista a se regularizar já estando cá em Portugal, isso não mais existe, mas também houve a contratação de pessoas para estar trabalhando nos consulados portugueses no Brasil para acelerar os processos de visto. Então você percebe que existe sim a necessidade de imigrantes, mas agora, com uma política mais controlada, você precisa atender a esses requisitos. Mas Henrique, quais são os tipos de visto? Existem possibilidades diversas? Mesmo existe. Existe visto para quem quer estudar, para quem quer empreender, para quem quer trabalhar de forma autônoma no país, quem quer procurar trabalho, para quem quer viver de rendimentos passivos de outros lugares do mundo, quem quer trabalhar de forma remota. Existem muitas possibilidades de visto. O que você precisa é atender aos requisitos para fazer essa solicitação. Então você percebe que Portugal é uma porta de entrada segura para você, exatamente porque existem muitas possibilidades de visto para que você possa entrar legalmente no país e ter a tua segurança, a tua estabilidade. Além disso, Portugal é um país que te oferece a possibilidade que com 5 anos residindo legalmente, você pedir a tua cidadania portuguesa. Você se tornando um cidadão português, você vai ter a possibilidade de morar, trabalhar em qualquer país da União Europeia. Você tem facilidade de entrada sem visto nos Estados Unidos, no Japão, Canadá, outros países pelo mundo. Então, Portugal tem sim a possibilidade de te oferecer essa segurança. Além disso, também é um país que é o sétimo em relação à segurança pública, é um país que tem serviços públicos de qualidade, um bom poder de compra, não é um país para quem quer ficar milionário, quem quer enriquecer, você até pode fazer isso, mas é um país que vai te oferecer qualidade de vida. E muitas das vezes é isso que o imigrante brasileiro está buscando, é qualidade de vida, é poder proporcionar para si e para os seus uma vida melhor, com segurança, podendo comprar o que quiser no supermercado, podendo viver ali com qualidade. Então Portugal é e por muito tempo será uma boa porta de entrada, porque precisa de imigrantes e tem uma política migratória que pode ser muito acessível desde que você faça o planejamento da forma correta. Então, meus amigos, a lição que você tira disso, analisando o cenário da imigração dos Estados Unidos, essa ameaça de deportação de milhares de imigrantes, as mudanças e avanço das políticas de direita no cenário europeu, com uma questão imigratória um pouco mais controlada, você percebe a importância de você construir o teu processo imigratório num terreno estável. É como se fosse construir uma casa. Quando você faz isso da forma correta, você vai evitar surpresas e vai poder usufruir e desfrutar do teu planejamento, do teu sonho de fato de transformar a sua vida. Então você precisa buscar entrar pela forma correta, entrar pela porta da frente e ter a segurança, a estabilidade necessária para o teu processo imigratório. E sobre isso, o direito além das fronteiras pode ser o teu parceiro. Nós podemos te ajudar com todo o planejamento, primeiro para você identificar o visto que mais se adequa a você e também durante todo o processo para que você possa chegar em Portugal legalmente, conseguir a sua autorização de residência e desfrutar e exercer os teus direitos, viver os sonhos que você tem planejado para você e para sua família. Então, se você quiser ter um time, uma equipe dedicada a você para cuidar do teu planejamento migratório, do teu processo de aplicação de visto, o Direito Além das Fronteiras pode participar disso. Então, manda mensagem pra gente, é o primeiro link aqui na descrição, eu já estou te esperando. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender sobre como andam as coisas no cenário mundial relacionadas à imigração e como você pode fazer para resguardar os teus direitos ainda no teu país de origem, para não sofrer com a mudança de governo, a mudança de política imigratória e garantir a estabilidade e previsibilidade desse teu processo migratório. Então, deixa aqui para mim nos comentários. Você está pensando hoje em morar em Portugal ou nos Estados Unidos? Você gostou desse vídeo? Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Já estou te esperando para o próximo. Até mais!